Era 1971. Um homem, se apresentando como Dan Cooper, entra no aeroporto internacional de Portland, tranquilo e sereno. Na maleta, uma bomba. Na mente, um plano audacioso, uma fuga digna de filme. Não era um dia qualquer. Era o dia em que D.B. Cooper gravaria seu nome na história. Ele se tornaria uma lenda, um fantasma. Mas primeiro, ele tinha que realizar o impossível. 24 de novembro de 1971. O Boeing 727 cortava os céus nublados, levando seus passageiros para casa. Entre eles estava Cooper, aparentando ser um homem comum. Mas Cooper estava longe de ser comum. Ele estava prestes a sequestrar aquele avião. Ele entregou um bilhete à aeromoça. A mensagem era clara. Ele tinha uma bomba. Suas exigências? $200 mil e paraquedas. O medo tomou conta do avião. Não era brincadeira. Cooper estava no comando. Surpreendentemente calmo, Cooper ditava suas instruções. Ele estava no controle total da situação, sua voz firme e sem hesitação. Cada palavra era medida, cada ordem era clara. Não havia espaço para erros. Ele parecia conhecer bem sobre explosivos. Sua familiaridade com os dispositivos era evidente, como se tivesse feito isso inúmeras vezes antes. A precisão com que ele descrevia os detalhes era assustadora. Aquilo não era obra de um amador. Cooper demonstrava uma confiança que só alguém com vasta experiência poderia ter. Ele sabia exatamente o que queria e como conseguir. Os passageiros, aterrorizados, só podiam esperar, rezando para que tudo acabasse bem. O medo era palpável. Cada rosto refletia a incerteza do momento. Eles estavam à mercê de um homem que parecia implacável. A tripulação, seguindo as ordens de Cooper, contatou as autoridades. Cada movimento era calculado, cada palavra dita com cuidado. Eles sabiam que qualquer erro poderia ser fatal. O FBI se mobilizou, a adrenalina corria nas veias de cada agente. Eles estavam prontos para agir, preparados para qualquer eventualidade. A tensão no ar era quase tangível. Negociadores se preparavam para o pior. Eles sabiam que estavam lidando com um profissional, alguém que não hesitaria em seguir adiante com suas ameaças. Cada segundo contava. O avião pousou em Seattle. A tensão aumentava a cada momento. Todos sabiam que a próxima fase seria crucial. O destino de muitas vidas estava em jogo. A troca. Reféns por dinheiro e paraquedas. Cada movimento era observado de perto. Cada detalhe era crucial. A tensão era insuportável. Cada minuto parecia uma eternidade. O tempo parecia se arrastar. Cada segundo era uma tortura. Todos aguardavam o desfecho, sem saber o que viria a seguir. Com os passageiros a salvo, Cooper autorizou a decolagem. México era o que ele dizia. Mas Cooper tinha outros planos. Enquanto sobrevoavam o noroeste do Pacífico, ele fez o impensável. Ele saltou. Com $200 mil presos ao corpo, Cooper desapareceu na noite. O avião, mais leve, continuou sua jornada. Mas para os passageiros e tripulação, o pesadelo estava longe de terminar. Seção 5. A sombra indiscreta. O FBI iniciou uma caçada humana massiva. Florestas, rios, cidades, nada foi poupado. Cada pista era investigada, cada detalhe analisado. Mas Cooper, como um fantasma, havia sumido. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. A pista esfriou. Teria ele sobrevivido ao salto? Teria ele enganado a todos? O mistério se aprofundava. D.B. Cooper havia se tornado o fugitivo mais famoso do mundo. Seção 6. Perdido e achado? Anos se passaram. Então, uma pista. Em 1980, um garoto encontrou um pacote de dinheiro em decomposição. As notas batiam com as cédulas do resgate de Cooper. Teriam encontrado o seu destino final? A descoberta reacendeu a investigação.
Seria essa a peça que faltava no quebra-cabeça? A localização, o dinheiro, tudo apontava para Cooper. Mas algo estava errado. Onde estava o resto do dinheiro? E onde estava o corpo de Cooper? Seção 7. O destino de Cooper. Um mosaico de teorias. Será que Cooper sobreviveu ao salto? Alguns acreditam que sim. A história de D.B. Cooper é uma das mais intrigantes da aviação. Em 1971, ele sequestrou um avião, exigiu resgate e saltou de paraquedas, desaparecendo sem deixar rastros. Desde então, inúmeras teorias surgiram sobre seu destino. Ele era um paraquedista experiente, talvez tenha conseguido pousar em segurança. Alguns especialistas sugerem que ele tinha conhecimento suficiente para sobreviver ao salto e ao terreno hostil. Relatos de avistamentos e pistas encontradas ao longo dos anos alimentam essa teoria. Ele poderia estar vivendo uma nova vida, escondido à vista de todos. Imagine Cooper mudando sua aparência e identidade, integrando-se em uma nova comunidade. Ele poderia estar vivendo entre nós, sua verdadeira história desconhecida. Outros acreditam que ele morreu na queda. A noite estava escura. O clima era inclemente e o terreno abaixo era traiçoeiro. Para muitos, a ideia de que ele não sobreviveu é a mais plausível. A queda, a mata fechada, era demais. Até mesmo para um aventureiro experiente. A densa floresta do noroeste do Pacífico é um lugar implacável, onde até mesmo os mais preparados podem encontrar dificuldades insuperáveis. Algumas teorias são ainda mais ousadas. Teria ele um cúmplice? Alguns acreditam que Cooper não agiu sozinho. Talvez ele tivesse ajuda em terra, alguém esperando para resgatá-lo e dividir o dinheiro. Teria ele escondido o dinheiro e desaparecido de propósito? As possibilidades são infinitas. O mistério de D.B. Cooper continua a fascinar e intrigar, com cada nova teoria adicionando uma camada ao enigma. A verdade pode estar lá fora, esperando para ser descoberta. Seção 8. A lenda permanece. O caso D.B. Cooper continua sem solução, sem prisão, sem evidências conclusivas. Ele se tornou um herói improvável, um símbolo de ousadia. Sua história, passada de geração em geração, continua a fascinar. O mistério persiste. Quem era D.B. Cooper? O que aconteceu com ele? Talvez nunca saibamos. Seção 9. D.B. Cooper, um fenômeno cultural. A audácia de D.B. Cooper conquistou o público. Em 1971, ele sequestrou um avião, exigiu resgate e saltou de paraquedas para a escuridão, desaparecendo sem deixar rastros. Sua ousadia e mistério cativaram a imaginação de milhões. Ele desafiou a autoridade, enganou o FBI. As autoridades ficaram perplexas, incapazes de capturá-lo ou mesmo de descobrir sua verdadeira identidade. A busca por D.B. Cooper se tornou uma das maiores caçadas humanas da história. Ele se tornou um anti-herói para uma geração desiludida com o sistema. Nos anos 70, muitos jovens estavam frustrados com o governo e as instituições. Cooper simbolizava a rebeldia e a resistência contra a autoridade. Sua história ressoou com o fascínio pelo desconhecido. Livros, filmes e documentários exploraram sua lenda, mantendo vivo o interesse pelo homem que desafiou o impossível. Hoje, D.B. Cooper é mais do que um criminoso. Ele se tornou uma figura icônica na cultura pop, inspirando fantasias de Halloween e convenções temáticas. Sua imagem é um símbolo de mistério e intriga. Ele é uma lenda, um mito. Como Robin Hood ou Jesse James, Cooper transcendeu sua própria história, entrando no reino das figuras lendárias que desafiam o tempo e a realidade. Sua história nos lembra que alguns mistérios podem nunca ser resolvidos. A busca por respostas continua, mas talvez nunca saibamos a verdade completa sobre D.B. Cooper. E que, às vezes, o fascínio pelo desconhecido é mais forte do que qualquer resposta.
A lenda de D.B. Cooper vive, alimentada pela nossa eterna curiosidade e desejo de desvendar o inexplicável.